Neste Bitalk vamos falar com o Carlos Coelho, o guru do branding, presidente da Ivety Group, uma agência fora da caixa eleita mais de 14 vezes como agência do ano. Conta no seu portfólio com mais de 200 prémios. E hoje vamos perceber porque é que marcas e branding são pessoas. Ele conseguiu fazer uma escola de campeões, provando que não era apenas a questão Como é que do se talento. aplicam digamos, essas metodologias ou esses ideais? Eu já lá vou porque não, há partes não são bonitas. Mas aqui no Bitalk não temos medo disso. Eu sempre piquei as pessoas para elas fazerem melhor, mesmo às vezes quando elas já estavam a deitar sangue. Que é no extremo que tem a iluminação. Ó Carlos, conta-nos lá então como é que se ganha tantos prémios a fazer branding. E bom começar começar Quantos prémios é que vocês já ganharam? 14 vezes agência do ano, mais de 200 prémios no portfólio. Não, tá O que bem, é preciso para ganhar mas isso também, tudo? não, mas é preciso também ver outro. O que é preciso? Trabalhar durante muitos anos, porque estamos a falar dessa acumulação que já são 38 anos. Ahm, e portanto o tempo conta, mas ahm, conta a vontade de olhar para as coisas sempre de uma forma diferente. Conta, por exemplo, continuar quando os outros param. Uhum. Ou seja, Persistência. fazer sempre mais do que aquilo que é aparentemente suposto. Ou seja, se pensarmos o sublime, está para além daquilo que é o comum, não Uhum. é? E portanto, para conseguir fazer alguma coisa e ser reconhecido, não é? Portanto, os prémios é um reconhecimento. Podes fazer trabalhos extraordinários e não terem sido premiados, mas os prémios são um reconhecimento dessa capacidade de olhar, se calhar para onde os outros não olharam, ou de fazer quando os outros pararam, ou de inventar quando os outros não acreditavam que era possível fazer mais alguma Sim, mas coisa. imagino que haja outras agências em Portugal que já estejam há algum tempo no mercado, não é? Portanto, se calhar têm mais alguma coisa do que só tempo. Sim, claro. Sim, eu não estou a dizer que o tempo é o suficiente. Até porque há sempre muitos newcomers e é normal quando vem alguma empresa nova que ganha muitos prémios, etc. Porque vem com uma energia. Eu estava a tentar explicar, era um pouco A o atitude. tantos, a quantidade para conseguir acumular. Uma coisa é ganharmos uma vez, não é? Outra Uhum. coisa é ganharmos muitas vezes. E como é que se consegue ganhar muitas vezes? Como é que se consegue. Hoje em dia há cada vez mais empresas e, portanto, o talento está muito dividido, muito desmultiplicado. Mas eu acredito que o talento ou capacidade de fazer alguma coisa nova não é, não é apenas não é uma visão, não é apenas uma visão especial, é uma metodologia. Ok. É uma maneira Então vocês têm uma contínua. metodologia. Nós temos Nós temos uma fábrica de ter ideias, não é? Como Ok. todas as empresas que estão nesta área. E quando se tem uma fábrica de ter ideias, é preciso, é preciso ser capaz de encontrar algumas formas de ter boas ideias com constância, porque Senão não é tens uma uma, fábrica. senão não se fabrica. E o fabricar aqui não tem que ter, não é o sentido da industrialização, não é? Não é de fazer uma coisa sempre da mesma forma. Não, nós temos alguma maneira de olhar para as coisas. No caso, somos estruturalistas e, portanto, olhamos na perspectiva da estrutura, e isso obriga-nos a ter sempre uma meta para além da meta. Ó Carlos, Eu diria que
aqui eu tentando responder um pouco àquilo que tu disseste, é claro, toda a gente pode dizer isto. E é bom que toda a gente diga isto. E Não é? que tenha. Não só que diga, mas também que tenha. E que tenha, para sermos todos melhores. Para sermos capazes de não nos contentarmos com marcarmos um golo. Não, marcamos um golo hoje, vamos marcar 2 amanhã. E isso aprende-se, Carlos? Ou seja, essa cultura é replicável? Eu acho que sim. Eu acho que sim, tenho muita pena que não seja replicável. Não necessariamente no branding, ou seja, se é replicável em termos de cultura empresarial. Eu acho que é replicável. Eu andei sempre muito à procura de. Essa pergunta eu já me fiz a mim próprio e ainda à procura de como é que era essa conversa. E eu acho que a encontrei há uns anos, não em mim, mas num treinador de campeões, que era o professor Muniz Pereira, em que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e de falar com este assunto. Então vou tentar aqui resumidamente explicar um pouco quais são os princípios, ou simplificar, até porque eles são muito simples, ainda que tecnicamente depois possam ser mais complexos. Mas ele dizia-me, ele foi o maior treinador de campeões. Não, creio que ainda hoje Portugal não tem melhor performance do que no atletismo. E Portugal não tinha tradição nenhuma em atletismo. Ele próprio, e dito por ele dizia assim: eu aparecia nas fotografias todas, porque tecnicamente era melhor, mas nunca tinha ganho nada. Nunca tinha conseguido ganhar nada. Ele é do tempo onde o atletismo era plural, portanto o atleta fazia as provas todas. Então ele disse: pá, eu não percebia o que é que era isto, sempre fui muito competitivo, então fui lá para fora e fui tentar ver como é que os outros treinavam. Então a primeira coisa que fiz foi para a França. Então fui lá treinar, não sei aonde, e fui treinar o lançamento do peso, creio eu, ou do martelo. E então cheguei, equipei-me e estava a chover. E a sair para fora, vi que estava a chover, voltei para trás. E disseram-me: então, o que é que tu vais fazer? Vinha aqui treinar, mas está a chover. E ele disse: olha, que aqui chove todos os dias. Primeira lição: é melhor treinares todos os dias, independentemente de chover ou não. Depois foi à procura de um tipo que era o Vicelaran, uma coisa já muito antiga, que era, acho que não sei, era num país do leste. Sinceramente não estou certo se era Hungria, mas era quem ganhava as provas de atletismo, de corrida. Então foi perceber o que é que ele fazia, sintetizando. Ele dizia: olha, para me ganhar vão ter que fazer um treino mais duro do que o meu. Simplificando. Então, eu faço os treinos muito duros, as provas são muito menos fortes do que aquilo que é o treino. Então ele veio para cá com estes ensinamentos básicos e criou uma escola de atletismo, na altura no Sporting, e onde eles treinavam todos os dias às 9 da manhã. E então, quer fizesse chuva, quer fizesse sol, quer tivesse. Ele dizia-me: Carlos, às vezes era horrível, o tempo era horrível, mas eu mantinha ali aquilo para o pessoal ganhar disciplina. E eles perguntavam-nos às vezes: Sr. professor, então, mas e se houver um terremoto, pá? Se houver um terremoto, o que é que a gente faz? É se abrir um buraco na pista. E eu dizia-lhes: então é sempre a descer. Se houver um buraco, então ainda é mais rápido. Então, a história vai até onde? Vai até Atlanta, creio eu, que era quando foi os Jogos Olímpicos que o Carlos Lopes foi campeão. Então ele dizia: chegámos lá, aí era preciso fazer um treino, a corrida era. A maratona era ao final da tarde. Eles perguntaram se havia treino. Eu disse que havia, como é óbvio, não é? Fizemos ali uma corridinha, uma coisinha só para manter ali o pessoal unido e tal. Fomos dar uma volta. E pronto, e naquele dia foi uma loucura, não é? Carlos Lopes foi medalha de ouro, portanto, perguntavam-me todos: Sr. professor, então, mas podemos ir jantar hoje? E eles: sim, claro, como é óbvio, não é? Então, e hoje podemos beber vinho? Claro, então, hoje isto não ser campeão do mundo todos os dias, não é? Hoje é para celebrar, hoje é festa. E ele dizia: eu dei só um golo, porque ele não bebia mesmo. E ele dizia: bom, eram às 11 e tal, despediu-se, disse: olha, vou-me deitar. E eles disseram: professor, mas a gente pode ficar à festa? Ele pode ficar à vontade, hoje é para alegria, não levem a mal. Eu despeço-me, parabéns a todos. E eles perguntaram: então e amanhã, Sr. professor? Ele: amanhã às 9 da manhã. E portanto, talento e disciplina
e uma capacidade estoica de permanência. Porque tudo o resto está no domínio da genialidade. E a genialidade não é replicável. Isso Certo? mesmo. Se alguém que tem se alguém que tem outros caminhos, há certamente, não é? De procurar inspiração. Mas se nós conseguimos juntar a inspiração com a capacidade de estarmos às 9 da manhã, eu acho que se consegue ter um percurso mais resiliente durante mais tempo, produzindo, conseguindo entregar melhores ideias, ou ter mais consistência na forma como se desenvolve uma carreira, quer em termos pessoais, quer em termos empresariais, quer no mercado. E portanto, esta para mim é das grandes lições que não me esqueço mais. Ele tem um livro que é uma pena não ser transformado num livro de partilha de gestão, porque é um pequeno livro que ele me ofereceu, que não tem esta teoria assim, porque não é assim que ele a põe, mas ele conseguiu fazer uma escola de campeões, provando que não era apenas a questão do talento. Se não tem estado a par, estamos a lançar um movimento para salvar a floresta nacional. Não sei se vocês estão familiares com este termo de regeneração, ou seja, plantar árvores que são autóctones para criar um habitat, para criar um ecossistema. É mais um passo na nossa luta. Se nós conseguimos que ele seja um sucesso, vai ser o maior crowdfunding alguma vez realizado em Portugal para a área ambiental. Plantar 5.000 árvores. Montámos uma operação de plantação de emergência. Não é a maneira que nós gostamos de trabalhar, mas foi o que a situação nos trouxe. Por isso que temos que colocar uma cerca de 1.500 metros na zona que foi recentemente cortada pelos madeireiros. E este trabalho será muito custoso. Para nos ajudar, vai a salvarafloresta.pt, onde podes ver todos os detalhes de como vai ser aplicado o dinheiro e onde podes também fazer o teu donativo. Ajuda-nos a reflorestar a Silveira. Vai a salvarafloresta.pt e apoia. E portanto, esta questão de querermos, de se olhar para o Cristiano Ronaldo e dizer, bom, ao Cristiano Ronaldo nunca vou chegar porque tem ali um talento da natureza. Não, é talento e disciplina. Se calhar não conseguimos chegar, não são os jogadores todos de futebol que conseguem chegar, mas Seguramente não é? Mas consegue-se produzir com consistência resultados durante mais tempo, se não se achar que é um acaso ter uma ideia excepcional. Mas nesse caso, numa questão prática, isso significa o quê? Que toda a gente na Ivy vai trabalhar às 9 da manhã? Não, isso significa que é preciso ter uma consciência de que todos os dias é preciso fazer um esforço para que para que o músculo mental capaz de produzir ideias esteja sempre no seu ativo. Portanto, estás a dizer essa Às questão das 9 às é 9 da uma manhã é uma metáfora. metáfora. Exatamente. No caso do professor Muniz Pereira não era uma... Sim, no caso é uma questão prática de treino e persistência. Era de treino àquela hora, e ele fazia às 9 da manhã, às 9 da noite, enfim. Mas no caso de uma empresa, como é que se aplicam esses digamos, essas metodologias ou esses ideais? Eu já lá vou, porque não, há partes não são bonitas e como isto está a ser gravado. Mas aqui no Bitocas não tem medo. Não, Mas eu lembro-me de... É engraçado, eu tenho uma história do futebol que eu sempre gostei muito de tentar perceber como é que se faziam as coisas extraordinárias. Porque eu venho de quem não tem um talento excepcional. O meu sócio Paulo é que tem um talento de gênio. Eu venho do outro lado, venho de uma coisa mais normal, onde tinha que construir um percurso mais excepcional, baseado em caminhos que tinha que olhar para as coisas de outra forma. Portanto, para mim andou, e para além de ter que fazer isso comigo, mas com muitas outras pessoas, e mais também das outras pessoas, mas comigo também. E eu lembro-me que uma declaração do Alex Ferguson, na altura em que era treinador, era o treinador mais bem sucedido na altura no Manchester United,
onde eles tinham ganho a Liga dos Campeões. E então perguntava-lhe o que é que ele disse aos jogadores depois de ganharem a Liga dos Campeões. E ele disse que foi ao balneário dar os parabéns e dizer assim: eu tenho aqui um envelope que já decidi quais são os jogadores que vão ficar para o ano que vem no Manchester United. O que é que ele explicou com isso? Ele dizia: eu não tinha nada escrito dentro do envelope, mas eu precisava de lhes manter o estímulo depois de eles terem ganho tudo. Percebe o que quer dizer? Tanto que depois ele estabeleceu um objetivo para o ano a seguir, que era ganharem os jogos com mais de... Mas no estímulo naquele caso era dizer não está tudo ganho do vosso Era lado. instabilidade. E portanto eu Exatamente. acho que uma das coisas que pode ser muito polémico, mas é a minha forma de ver, a instabilidade promove melhores resultados do que a estabilidade. Há uma tendência para o ser humano para procurar estabilidade e portanto é natural que as empresas e que a sociedade promova essa estabilidade. No entanto, é preciso criar choque, insatisfação. É quase aquela fome, não é? De estar sempre a procurar fazer mais. Por exemplo, em Lisboa há muito mais talento, mas muito mais talento criativo que vem da margem sul do que da linha do Estoril, por exemplo. Porquê? Porquê? Porque Necessidade de as sobrevivência. origens das pessoas da margem sul eram origens onde os seus familiares estavam muito ligados às fábricas que havia naquela altura e portanto havia uma questão de ambição, de ambição cultural, de ambição social, de ver a cidade do outro lado. Estamos aqui a estereotipar, hein? Sim, sim. Mas é um facto, hein? Estamos a falar de dezenas ou centenas de criativos da margem sul e estamos a falar de poucas dezenas daqui da linha do Estoril. E porquê? Se nós nascemos num contexto de mais proteção, mais conforto, não há uma fome interior, não há uma natureza. Criar é uma transcendência, não é uma transcendência. Criar é ver aquilo que não existe. Criar é seja o que for, é enfrentar o possível ou materializar o impossível. E portanto essa natureza resulta sempre mais nas startups, nos unicórnios, nos bilionários. É muito mais comum haver bilionários da primeira geração e que vêm de contextos que foram Maiores dificuldades. muitas dificuldades, de muita exigência, de muita necessidade de criar por obrigação, que depois se pode transformar numa obrigação divina, não é? Mas que é um pouco assim. Portanto, aquilo... Eu peço desculpa até às minhas pessoas. Há pessoas que trabalharam comigo e que nem sequer gostam de mim, embora acho que a maioria delas reconhece algum mérito, mas eu sempre piquei as pessoas para elas fazerem melhor, mesmo às vezes quando elas já estavam a deitar sangue, porque acho que quando há talento, se ele for estimulado, vai ser... Tenho que explicar, ele só sai a partir de uma determinada altura. Sabes aquele filme do Whiplash, do gajo que toca a bateria? Tem um professor super exigente e que está sempre a levá-lo ao limite. Sabes se conheces esse filme? Faz-me lembrar um bocado disso que tu estás a dizer, que é levar ao extremo, não é? É, ao extremo, ou seja, isto não é sustentável, não se pode... Sustentável no sentido, não posso Não é levar diário. ao extremo todos Não é um os treino diário, não é? todos os dias, não podes levar ao extremo todos os dias as pessoas, mas eu acredito profundamente e por experiência que é no extremo que tem a iluminação. A iluminação está noutro sítio. A iluminação não a iluminação elétrica, mas a iluminação, a capacidade de ligar alguma coisa, de transcender, de fazer alguma coisa nova, tem a ver com uma conexão
que não está no plano do comum. E portanto, agora há pessoas que chegam provocam essas conexões com estados, ou seja, cada vez parece que os neurónios não Isto é não um cérebro, meu. é um cérebro. Então, se nós estivermos acelerados, nós aumentamos o número de conexões Do nosso cérebro. do nosso cérebro e portanto com menos qualidade e mais quantidade. Se nós baixarmos, nós aumentamos quando estamos a meditar, por exemplo, ou com calma, nós baixamos a produção de sinapses e aumentamos a qualidade das sinapses. Eu acho, ou a minha experiência está que parece que eu estou aqui a apologiar a calma, não, mas é na quantidade de conexões que se criam coisas novas, é o que estás a dizer. O que não quer dizer que Porque depois elas não se possam surgem associações processar, imprevistas, não é? não No se fundo. possam processar depois quando está mais calmo, não é? Agora eu preciso de. É como fazer um músculo. Se eu tiver assim, imagina que eu estou assim todos os dias e digo assim, faço muito exercício, isto não vai produzir músculo nenhum. Sabem isso, não é? Uhum. O movimento, o músculo só se produz com o esforço. Com carga. É com carga, não tem. Eu posso estar assim o tempo todo e não vou. Pronto, vou criar fluidez na articulação e não sei quantos, está bom. Mas eu não vou muscular. Portanto, eu preciso de submeter a carga, eu preciso de tensão, preciso de pôr em causa as sinapses normais. Sobretudo se estiver a falar de muita gente. Isso para ti é uma questão muito importante, porque quando nós estamos a falar de marcas, não é? E na Ivy vocês essencialmente criam marcas Certo. novas, vocês precisam de pensar fora da caixa, né? Porque nós olhamos para as marcas e as marcas são sempre um bocadinho diferentes, né? Cada vez temos mais marcas no mercado Certo. e bem feitas, as marcas têm sempre ali o seu toque, a sua essência. Nós precisamos sempre de acrescentar alguma coisa mais subtil ou mais evidente. Mas às vezes não é melhor tipo tirar? Também Há pode marcas ser- que o Também importante pode era ser tirar. tirar isso aí, já entramos mais numa perspectiva mais técnica, que é que a longevidade de alguma coisa pode resultar da sua capacidade mais clássica de abordagem e portanto com menos e não com mais. Portanto, esse já pode ser uma coisa técnica e não na abordagem Uhum. sistemática. A metodologia, ou seja, o método, uma forma de produzir com constância alguma coisa que possa produzir a diferença. Por exemplo, no meu caso, toca a obsessão. Sim, eu Sabe? estava a pensar, por exemplo, num caso prático, foi quando fizemos a marca da Cerdeira Certo. Home for Creativity, que é a tal aldeia na Serra da Lousã, Certo. para quem não conhece, já deviam conhecer, já falámos disso várias vezes no B-Talk, e foi a Ivy que Certo. fez a marca, e na altura que vocês disseram que foi, pá, nós temos que ir para lá e passar lá uns dias e ficar Claro. lá imersos, não foi? Atenção, a IVT fez a marca da Cerdeira, fez a marca da Silveira E da e da Olicipo. e da Olicipo, portanto. Sim, eu estava a pensar no processo específico No da processo. Cerdeira, É que que foi o de irem processo- para lá, não é? E Porquê? ficarem lá uns dias. Porquê? Porque eu não fui com eles, porque eu já tinha esse cheiro, fui eu que os convidei obrigando-os. E porquê? Porque no caso da marca da Cerdeira, normalmente nós fazemos audits, ou seja, falamos com as pessoas para encontrar quais são as palavras certas para a escrita da marca e para a base conceptual da sua parte visual. Ali era preciso falar com a aldeia. Percebem o que eu quero dizer? Não era. A aldeia, quando dizes aldeia, é as pessoas. Não, Não, era não, preciso não. falar mesmo era preciso Com as falar pedras, mesmo com as- com as pedras, era preciso sentir o cheiro. Falar com as pedras, ok. Era. Já Era estamos a ir preciso- aqui a um nível novo. Sim, era preciso sentir a energia do local, era preciso falar com as pedras, era preciso Daí falar tu teres- com o tempo essência do para espaço. que fosse possível. E se pensarem aquilo que foi produzido das mãos de obra, não é? Sim, eu Aquelas lembro, coisas- havia uma série de fotografias, as coisas texturas. bonitas que não são possíveis
sentir num ambiente de escritório, porque num ambiente de escritório, por muito criativo que ele seja, ou muito estimulante que ele seja, Falta contexto, falta, naquele caso, o contexto é o conteúdo, não é? certo? Certo? Mas tu há bocado falaste que vocês são estruturalistas. Tem a Certo. ver com isso? Tem a ver com que O que é ser nós somos estruturalista? marquistas. Como é que eu explico? Ahm, uma, há uma. Chama-se indústria de comunicação e de marketing a tudo, não é? Mas há uma diferença muito grande na forma de olhar, de construir uma marca ou comunicar essa marca. Embora se possa estar ligado, mas construir a marca é fazer o edifício. E fazer o edifício, ele deve ser feito com bases sólidas para que seja capaz de resistir ao vento, ao frio, à chuva, às pandemias, às diferentes ciclos do mercado. Portanto, vai ser o mais possível feito, não levando em consideração o contexto. Uma coisa que faz confusão, não é? Portanto, é um exercício que é feito das empresas de dentro para fora. A comunicação pode ser um pouco diferente. A comunicação é contexto. Eu tenho um edifício e tenho que o promover. É como se fosse. Identidade, não é? Uma coisa é o que é permanente. Por isso é que dizes A marca é o que é estruturante. permanente. É o que é estruturante. A comunicação da marca pode ser mais estruturante ou não. Pode ter mais ou menos, ou deveria ter um contexto também identitário, mas ela deverá ser feita em função de um determinado contexto. Se está a chover, pá, não convém pôr o pessoal de biquíni, não é? Percebe? Quer dizer, portanto, há uma pressão do contexto. E para desculpem só dizer outra coisa. E depois há outra questão aí também, não é? A comunicação, eu digo isto muitas vezes, a comunicação faz-se em função de um destinatário, de um consumidor. Uma marca é um sentimento interior. Não se vai perguntar ao mercado o que é que se quer de uma marca. Não, Mas porquê que então as marcas têm tons ou... melhor, os brandings, não é? tem Tem uma identidade, tem um tom. certo. Tem um tom porque tem visual equities, tem um conjunto de aspectos que no fundo, sendo as marcas seres que são vivos mas que não têm uma vida própria, não é? Deverão ter definidos ou pré-definidos alguns aspectos que levem com que os seus atores, que as pessoas que depois trabalham com elas, tenham bases para poderem dizer, bom, isto está on-brand ou isto está off-brand. Para mim não há, quer dizer, há coisas piores, mas para mim não é bom uma boa ideia desalinhada de uma raiz da marca. Percebem? Ou seja, uma boa ideia, uma coisa com muito impacto, mas que pode estar desalinhada daquele princípio do princípio da marca. Por exemplo, consegues dar um exemplo? Posso tentar responder com um caso prático nosso, talvez na área mais difícil de trabalhar e naquela que conseguimos provar que conseguíamos ter sucesso. E portanto, há uma liberdade maior nas telecomunicações, em tudo o que possa ter uma implicação mais suave nas pessoas. Trabalhar com seguros é uma coisa que não é propriamente sexy. E eu lembro-me que nós começámos a trabalhar com a fidelidade há 15 anos ou 16 anos. Eu lembro-me que na altura disseram, bom, vocês já devem estar acabados. Porque pá, agora fazer coisas de seguros é uma coisa que já não tem nexo. Isso é uma coisa para velhos. E na altura chamava-se Fidelidade Mundial Império Bonança. E nós nestes 16 anos conseguimos com coerência, persistência e raízes construir uma das marcas mais importantes em Portugal. Vender seguros. Numa área difícil, de É facto. uma área muito difícil e se virem hoje a importância que tem a marca Fidelidade no panorama nacional, de aproximação ao território, de reputação, de respeito. E portanto, aquele para mim é um caso claro de que
de alinhamento alinhamento das ideias em função de uma estrutura de marca muito sólida num campo que não é propriamente o mais óbvio para trabalhar uma marca, porque não há uma tendência natural para nós termos uma boa relação com uma seguradora, não é? Certo? Porque não está nas nossas prioridades, Certo, sem dúvida. sobretudo nas prioridades emocionais, não é? Sim, a relação com a seguradora é sempre em casos. A relação com a Casos seguradora negativos. ou é por obrigação, não é? Ou então é quando nós estamos numa situação diminuída e a ideia que temos da seguradora é sempre aquela para qual se pagou É um e depois não vai responder na altura. Um dia vão ter o desafio de fazer uma marca para uma funerária, que seria. Nós já seria um tivemos, desafio nós já maior. tivemos uma vez no final de uma conferência, vieram ter umas pessoas comigo, pronto, é comum às vezes verem pessoas querer falar e não sei quantos, e estavam duas pessoas e eles diziam, gostávamos muito de falar consigo e tal, gostávamos muito de trabalhar consigo, mas não sei se vai querer trabalhar connosco. E eu disse, olha, não sei se em princípio não tenho nenhuma, não tenho assim nenhuma objeção. Desde que seja um negócio ilegal. Espera, e então eles diziam, nós somos da Servilusa. E eu disse, sim, não tem nenhuma questão. Nós trabalhámos com a Servilusa durante uns meses. Confesso que as reuniões não eram constrangedoras, porque o assunto não é um assunto fácil para trabalhar em profundidade. Não é o tema em si, é mesmo depois a profundidade do negócio. Porquê que tu estás constantemente a referir períodos longos em que vocês trabalham com as marcas? Porque na verdade faz-se uma marca e depois vocês fazem o que é mais para além da marca, para estarem, estava a dizer, há 15 anos, normal, 16 anos, com a fidelidade. é mais comum, infelizmente, os períodos serem mais curtos. Mas não é normal, se estás a dizer que é uma comunicação de dentro para fora, Sim, é tu deveria definires ser. quem é que tu queres comunicar ou quem tu és. Sim. Nós de facto, ou seja, existe o caso da fidelidade, como já disse, nós fazemos acompanhamento há muitos anos. Mas acompanhamento de quê? Isso é que eu não estou a perceber. Nós estruturalmente, nós todos os anos, por exemplo, imagina, tens uma campanha de publicidade no ar. Fomos nós que estruturarmos a base que depois é feita, nós fazemos os mainframes de comunicação que depois são desmultiplicados pelas diversas empresas que trabalham com Isso já nós. não é comunicação? É comunicação cuja raiz é a marca. Ok, mas então Ou vocês seja, tocam pouco. é para manter uma coerência da própria marca relativamente da Basicamente comunicação assim com a que marca, não é? trabalha uma Coca-Cola, ou que trabalha a Nike, ou que trabalham as grandes empresas. Que Estão tem constantemente uma empresa, preocupados. tem uma empresa, algures no mundo, que faz mainframes de comunicação, certo? Estruturantes. E depois, ou é desmultiplicado. O que é que tu chamas de mainframes de comunicação? Por exemplo, na fidelidade, a última estratégia é fidelidade para todas as idades, é a idade. A idade. O princípio básico estratégico é que a fidelidade precisa de alargar o seu espectro na sociedade, tendo uma idade para cada idade. E que a tem nela própria, porque a própria marca é fidelidade, idade. E portanto os sistemas são estruturantes, a longevidade, a capacidade de começar mais cedo e acabar mais tarde, enfim, estamos a falar de fatores de estratégia que têm que ser transformados em ideias práticas. Portanto, nós fazemos a estratégia, fazemos a materialização prática da campanha, como é que está, como é que se expressa do ponto de vista visual, quais são os mainframes dos filmes, e depois eles têm outras agências especializadas, por exemplo, para desdobrar para matérias mais comerciais, para trabalhar no digital com propriedade, etc. Porque não é nós não temos esse tipo de qualidade, com profundidade técnica para isso. Agora gostava, antes de fazer outra pergunta, tentar dizer assim: uma marca, nós podemos ser ou uma maternidade, não é? Portanto, uma maternidade é ajudar a nascer ou a renascer, não é? Que é os projetos mais curtos, não é?
Sim, são os projetos tipicamente eram de 9 meses. A crise, ao contrário, não tem havido uma. 9 meses, porque é o uma- tempo de fazer uma criança também. Era tipicamente, garanto que eram 9 meses. Eram se eu posso Se a natureza já disse que demora 9 meses, Se a vocês também demoram 9 para meses. fazer uma marca bem feita era 9 meses. Eu acho engraçado uma coisa que é a velocidade com que a sociedade tem andado tem obrigado a que os períodos de estação sejam cada vez mais curtos. E um período de estação mais curto não é propriamente uma vantagem. Obriga uma Há incubadora. aquela piada, não é? Que se diz, pá, não consegues ter um filho num mês juntando 9 mulheres, não é? Portanto, não é? Portanto, não. Sim, nós usamos essa piada diversas vezes. Então, pronto. Então, 9 mulheres não fazem um filho no mês. 9 mulheres não fazem um filho no mês, portanto, mas tem-se encurtado. E o que faz com que a criança possa não ter tido a maturação suficiente, porque há mesmo maturação. Se eu estou a fazer estou a construir um edifício, eu tenho que garantir que ele é maturado. Mas pronto, diminuiu o tempo de. Mas diz-me uma coisa já agora, já nesse ponto, porque uma coisa é estar a fazer esse trabalho para marcas grandes, como as Coca-Colas e as Certo. Fidelidades, etc. E como é que funciona nas empresas pequenas? Por exemplo, as tais startups, as empresazinhas pequeninas, não podem estar 9 meses à espera de uma marca. Claro que não. Mas claro. a marca é super importante para o trabalho que elas querem fazer. Claro que não, claro que não. Como é que tu olhas para esses casos? Acho que a necessidade de uma grande empresa não é igual à de uma startup. Uma startup vai precisar de ter uma marca de interface, precisa de ser rápida, certo? Com menos preocupações de longevidade, mais preocupações de dinâmica de interface, porque é um early stage. Não tem nem tempo, nem dinheiro, também nem precisa. Mas Percebe? pode ter ambições maiores do que a fidelidade. Pode ter ambições maiores, mas num segundo estágio ou num terceiro. E se virem a história das marcas, não precisa de ver cá. Hoje as marcas que nós conhecemos com muito sucesso, creio eu que a Google chamava-se Backrub, portanto, e por aí adiante, não é? Portanto, grande parte das grandes marcas que não começaram por ter preocupações com a sua marca, algumas tiveram sorte. Eu vou dar um exemplo simples. A garantia de propriedade de uma marca, do ponto de vista do registro, precisa de 6 meses da resposta definitiva do registro. Portanto, não Só é. que é do INPI? Sim, não é compatível com nenhuma velocidade de uma startup. Portanto, essas coisas vão ter que arriscar, vão ter que fazer, vão ter que ter pronto em 15 dias, não é? E depois mais à frente, se der certo, vou tentar perceber se aquilo é registável ou não é, se vou ter que mudar de nome para. Mas então deixa-me Agora, dar. eu não posso fazer isso numa empresa grande. Deixa-me dar-te outro exemplo. Porque, como estamos a falar, cada vez mais as coisas acontecem mais depressa. Não é? E há marcas que saltam. Não é as coisas acontecem mais depressa. Eu não conheço uma criança que se consiga fazer com 9 meses. Certo, Há o que eu estou a dizer algumas coisas. Cada vez mais a implementação de certas empresas é mais rápida. Não é? Se tu fores ver quanto tempo é que o YouTube demorou a chegar a X milhões de utilizadores, foi num tempo, depois as novas Claro. que vieram é cada vez mais rápido. O TikTok Claro. foi mais rápido. Exemplo, o ChatGPT do OpenAI Certo, foi literalmente uma marca que num ano chegou a milhões e milhões de pessoas. certo. A marca que eles criaram. Mas não chegou pela marca, chegou pela funcionalidade. Tá bem, mas Ou onde seja, eu para queria eles, chegar é a eles marca podiam, que eles eles criaram. podiam ter o desenho que quisesses, é indiferente, absolutamente. Sim. Porque o que foi revolucionário e chegou a muita gente foi funcionário. Eles podiam chamar, fosse o que Eu fosse. percebo isso, mas não é aí que eu queria chegar. O que eu estou a dizer é, a marca que eles criaram no dia 1 foi a marca que ficou durante um ano, porque eles não tiveram tempo de andar a Claro. mexer na marca, e aquela agora é a marca que está embebida na cabeça das pessoas. Não é? E se eles agora forem mudar a marca, estamos a falar de uma mudança de marca para pessoas que já foram impactadas para milhões de pessoas. Easy comes, easy goes. Eu não acredito muito nessas coisas. Achas que não tem grande impacto fazer Não. a mudança? Não tenho, não. Porque Tens o outro exemplo, desculpa, o outro do Twitter, que agora mudou para X, né? Para o Sim. X. Mesma coisa, né? Uma mudança brutal, não só mudou a marca, como mudou o nome, mudou tudo. sim, mas no caso do Twitter e do X é uma coisa muito diferente porque mudou mesmo tudo, não é? E portanto, e tem uma gestão diferente, ainda, com muitas polémicas, ainda de hoje ou de ontem. E pronto, e portanto acho que é um caso um pouco diferente. Portanto, para Mas- ti não tem impacto o facto
clientes estarem ligados a uma marca qualquer e depois fazer essa mudança quando tu achas que é o momento da empresa fazer? É uma questão mesmo, não? Sim, vamos lá ver. Nós temos que ter. A Coca-Cola tem 130 anos. Temos que ter um pouco de noção do que. A maior parte das marcas morre na primeira década. Mas a maior parte é mais de 90%. A maior parte das startups morre no primeiro ano. Pois eu já estou a falar eu falo por décadas. Não é? Portanto, morrem na primeira. Depois a maior parte das que sobram para a segunda morrem. Portanto, nós vivemos num mundo com poucas marcas. Não é com muitas. Há muitas marcas espermatozoide. Ou seja, nesse sentido, faz muito rápido, anda, entrou, fez. Marcas espermatozoides. Sim, Isso é um bom soundbite para o Bitalk. Não, são espermatozoides. são marcas que têm como propósito fecundar alguma coisa que dê certo. Ok. Não é? E portanto são muitas. E nesse sentido precisam de ideias rápidas, minimamente originais, não têm estas preocupações. Nós editamos, espero que para o ano consiga reeditar, não é reeditar, é fazer um novo, que é engraçado. Quando cheguei aqui lembrei-me disso, que eram os brand types. Não sei se alguma vez viram, onde nós classificamos as marcas como se fossem animais, e portanto pelos períodos de estação, e começam pelas minhocas, e depois são os ratos, e depois são as raposas, e depois então começam a ser animais de grande porte. Tem a ver mesmo com o período de estação, não é? De estação, que também está ligado à vida. Até depois temos os leões, e temos os humanos de 9 meses, e depois temos os seres maiores, que são as baleias, que têm um período de estação, creio eu, que 12 meses, e tem um porte também diferente do que os próprios seres humanos. E vamos refazer esse estudo, porque é um estudo de tipologias das marcas, mas eu creio que não há grande diferença entre aquilo que havia do que era uma minhoca. Agora se calhar é uma minhoca mais rápida, mais tecnológica, mas é alguma coisa que é muito rápida, que nasce com muita facilidade, mas também morre com muita facilidade. Mas se calhar o período, se calhar está certo, porque é uma aspirante a uma marca, percebem? Não é? Há uma aspiração de vir a ser uma marca, porque se pensarmos o que é uma marca, o que é, porque é que eu É um rabisco, não é? não é uma isso é no sentido da Literal, sua né? materialização Da sua objetiva. representação. Mas o que é que faz com que eu, num produto, pegue num objeto, vou simplificar, uma camisola branca, que venda por 1 euro, depois com uma determinada marca A consiga vender por 10 euros, numa marca B consiga vender por 100 euros, e numa marca C consiga vender por 1000 euros. E provavelmente a qualidade é igual, não é? É isso que estás a dizer. Qualidade, nós não somos especialistas em qualidade, portanto é uma qualidade percebida. Eventualmente no limite a qualidade pode ser a mesma, no limite, porque é alguma coisa que nos toca, na perspectiva daquilo que nós sentimos. Ou seja, que a qualidade intrínseca destes objetos não é suficiente. A qualidade percebida é uma parte significativa do valor. E para mim, dei uma conferência muito pequenina sobre este tema, porque é um tema mais difícil de entrar, e pode ser visto como um pouco esotérico, que é, eu numa marca comum, eu estou a satisfazer uma funcionalidade funcional do corpo físico, normalmente. Então, do corpo, uma coisa funcional. Tenho frio, compro uma coisa que para estar quente. Pronto. Assim. Numa marca mais forte, ou seja, que eu estou disposto a dar mais dinheiro, eu estou a satisfazer uma necessidade, além da física, uma necessidade do corpo emocional. Certo? Portanto, eu sinto uma emoção. Além de estar quentinho, não é? Traz-me alguma coisa. Traz-me um quentinho por dentro. Traz-me um quentinho por dentro. E no terceiro estágio, das marcas realmente fortes, são aquelas que endereçam o corpo espiritual. São as que nos elevam. São aquelas que nós sentimos quando estamos quando estamos perante, quando tocamos, quando usamos,
nos transcendem. Portanto, Isso já é um bocado uma materialização exterior para os outros? pode ser, eu acho que pode ser também, mas nós podemos Não tem que ser encontrar, na 2 obrigatoriamente. também podemos encontrar, não é? Certo. Vamos- Uma ostentação, não é? Por exemplo, uma marca que... O ostentar, sim, as marcas em princípio têm um princípio de ostentação interior ou exterior, portanto, não é? Mas sempre, não é? Não precisamos estar a falar de marcas de consumo. Quando escolhemos um fornecedor, escolhemos pela funcionalidade funcional, né? Que está na base de tudo, mas depois escolhemos este ou escolhemos outro. Este dá-nos o quê? Mas quando falamos em confiança, a confiança está em que campo? A confiança está num campo emocional, a confiança não é uma coisa, não é uma coisa objetiva, não é? Certo. Certo? A confiança, a empatia, porque é que eu faço, certo? Mas também não está no campo espiritual. Ok. Certo? Agora estou a perceber porque eu estava aqui a tentar descortinar até chegar ao ponto do as marcas são pessoas. No fundo estás a dizer é porque as marcas são feitas para os sentimentos das pessoas, é? É nesse E sentido por essa quando tu medida- falas, marcas Sim. são pessoas. São pessoas, não no sentido físico do termo, mas são porque nós não nos relacionamos com coisas. Então, não vou relacionar com o microfone. Eu tenho que me Estás-te a relacionar porque ele relacionar está com aqui. ele agora. É pá, porque por obrigação, não é, não é por amor. Percebes? Portanto, Sei lá, tudo. nós Hoje em dia dá há tudo, hoje em dia é complicado, mas percebe, portanto, nós somos seres humanos, não é? E como seres humanos tendemos a ter relações, pronto, hoje vivemos numa dúvida, não sei se é a mudança, mas da relação com as máquinas, já temos relação com as máquinas, não é? Mas eu acho que vai ser mais numa perspectiva de alargar os nossos poderes, as nossas coisas, do que propriamente substituirmos substituirmos as razões humanas pela qual nos relacionamos com os outros. E portanto nós somos seres sociais, não é? Por isso por isso as redes sociais, não é? Certo? Porque é que a tecnologia funciona muito bem, porque funcionou, além de nos darmos com as pessoas que dávamos no nosso bairro, agora damos com pessoas que moram ainda no mesmo planeta. Se for possível encontrar pessoas noutros planetas, vamos usar a tecnologia para isso. Mas as marcas têm que tocar pessoas, sejam marcas comerciais ou sejam marcas empresariais. Mas agora que estás a falar nisso, a marca da Estação Espacial Internacional devia ter sido pensada não só para pessoas, mas também para os outros seres, não é? Certo, mas isso é nós ainda temos uma visão muito. Nós temos uma visão egocêntrica e antropocena, no sentido de acharmos que somos os mais importantes do planeta, por um lado, e os mais importantes do universo. E, portanto, esses são talvez 2 erros que não sejamos nós que vamos pagar caro por isso, mas que, por um lado, estamos a destruir este mas a planeta. conta vem aí, não há dúvida. A conta há de vir aí, não sabemos se é daqui a 20 anos, se é daqui a 2.000 ou 200.000, mas há de vir, porque não parece razoável que estamos a levar a conversa para o outro lado, mas já voltamos, que destruamos o nosso planeta achando que a natureza é um recurso que está ao nosso serviço, não é? E portanto isso não é razoável, e muito menos acharmos que estamos sozinhos no universo, que é no mínimo, seria no mínimo um desperdício, como dizia o... Ok. Eu acho que isso são temas excelentes para a nossa versão extended, que vamos fazer já a seguir. Certo. Mas antes disso, vamos aqui à nossa frigideira. Muito bem, A nossa frigideira tem aqui vários ingredientes. Eu vou-te pedir que escolhas um. muito bem. Ok. Vamos, pode ser aqui este ovinho Podes abrir? estrelado que diz assim: Então, podes abrir e ler. Lê em voz alta. como é que lidam com clientes com briefings de 1 milhão com briefings de 1 milhão e budget de 10 mil? São todos. Portanto, isso há uma. Isso. Como é que nós lidamos? Nós lidamos, em primeiro lugar, com respeito. E é uma coisa que talvez gostava de deixar aqui, que é o seguinte: quem compra uma marca não está habituado a comprar marcas, porque só o compra uma vez ou 2 vezes. Não há profissionais de comprar marcas, certo? Só há profissionais para vender marcas. Uhum. É a mesma coisa que um médico, não é? Há médicos especialistas em doenças graves,
Graças a Deus, nenhum de nós é especialista numa doença grave. Se tiver uma doença grave, tem uma vez. Certo? Porque só morre ou cura. O que é que fazes? Sou especialista em ter doenças graves. Não é nada disso. E portanto, posto para o negócio, quem compra não tem essa experiência de comprar. Tem uma vontade, tem uma necessidade. Muitas vezes tem mixed feelings, não sabe muito bem o que é que há de fazer. Mas é natural que a sua ambição seja sempre maior que o seu orçamento. Exceto em empresas muito organizadas, normalmente multinacionais. Uma Coca-Cola já Claro. tem uma experiência de 100 e tal anos. E tem uma experiência de cuidado com a sua marca, que sabe quando quer tocar alguma coisa. E sabe o que isso vale, não é? Sabe o que vale, ponto. Sabe outra coisa que a maioria das... Sabe que não pode ter chatice nenhuma com a sua marca. E portanto tem logo o orçamento de cuidado para todos os aspectos, ou a maioria dos aspectos que possam ser acautelados. Mas portanto, como é que nós gerimos? Em primeiro lugar temos isso incorporado. Mas há uma coisa engraçada que... Há uma coisa muito engraçada que é difícil. Não é difícil, é preciso compreender a natureza humana. Que é... toda a gente gosta de ser deslumbrado. Todos nós. Onde nos tocam, para nos tocar, têm que nos deslumbrar, têm que fazer alguma coisa. E há uma... Como é que eu explico isto? E às vezes eu tenho isto dentro de casa para explicar. Que alguém diz, mas aquele cliente só tem aquele orçamento e nós só podemos propor isto. Eu, não. Está errado. Vocês têm que propor uma coisa muito mais extraordinária. Então, mas porquê se ele não vai comprar? Porque ele precisa de sonhar. Faz parte da natureza. E depois, mas ele depois só vai fazer metade. Pois sim, então a gente já sabe isso. Nós sabemos isso. Faz parte do jogo de sedução da sociedade. Não é? Porque essa história de não, vamos ser todos racionais e só racionalizamos. Racionais como se nós não somos seres de natureza racional. Os racionais são as máquinas. O que estás a dizer é que há aí uma função de puxar pela ambição, pela emoção, não é? Claro. Portanto, já te aconteceu provavelmente haver clientes que tinham uma ideia no início, aliás, provavelmente muitos clientes, e que depois têm uma ideia completamente diferente no final em termos do resultado. Ou melhor, tinham uma ambição determinada, de uma determinada dimensão, e quando chegam ao fim já têm uma ambição completamente diferente. Muito diferente. Eu hoje talvez já possa contar, e vou contar. Durante muitos anos não pude contar porque talvez pudesse ser mal interpretado. A primeira marca que nós fizemos e a qual provavelmente nós devemos a existência, porque foi nosso cliente durante muitos anos, não da Ivity, mas no passado, e era o nosso maior cliente de longe, chama-se Multibanco. E a razão pela qual foi feita é porque uma das pessoas responsáveis não gostava do cartão de visita. E isto hoje parece um fetiche, não é? Mas na altura não se sabiam o que eram marcas. E foi a ambição que nós fomos pondo nessa marca, em ambição, e mais ambição, e de fazer, e de andar em cima de uma coisa que estava a dar certo, não é? Que na altura era o sistema de pagamentos mais, transferências eletrónicas mais avançado do mundo, não é? Que permitiu fazer isso. Portanto, é muito comum que aquilo que nós pomos nas coisas possa ser maior. Isso é que é o epítome do upselling. Não sei se... E com essa ficamos, Carlos, e vamos já continuar. Vamos só despedir-nos aqui da malta, aqui no canal Q. Pessoal, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, estamos de volta para a semana. Carlos, obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado, eu também. Portanto, estavas a dizer, a marca Multibanco queriam só um cartão de visita. Sim, eu estava a dar, pronto, isto pode, assim, visto assim fora de contexto, parecer, epá, que estupidez, então vai ser uma marca porque não se gosta disso, mas tenho 1000 histórias dessas. Pois. Sim, mas essa é boa, quer dizer, havia alguém que não gostava do cartão de visita e vocês acabaram por incutir tanto sonho e tanta ambição. Durante né? anos, com um sucesso enorme. Carlos, eu tinha aqui uma questão que é: uma ideia pode ser uma marca? Ou como é que uma ideia pode ser uma marca? Essa é uma questão interessante. Se uma ideia pode ser uma marca. Mas em que sentido é que... Bitcoin é uma ideia? Não, Bitcoin não é uma ideia. É uma ideia, o Bitcoin é uma ideia transformada numa metodologia, não é? Portanto, alguma coisa foi... Uma tecnologia, não é?
Mas é no que eu quero dizer, no sentido de É uma ideia. ideia. É mais uma ideia mais concreta. Tu falaste há bocado, fugimos um bocado do tema das marcas e falaste sobre o planeta e sobre a necessidade de nós termos um bocado de consciência que não somos egocêntricos, ou que não devíamos ser egocêntricos. Não devíamos ser. Nós somos seguramente. Uma ideia dessas para ter força, não é? Ou seja, a gente basta transmitir, quer dizer, pode-se transmitir uma ideia só por palavras, não é? E é isso que se faz. Eu acredito que Mas- uma ideia é uma marca. Se pensarmos mais uma vez numa religião, é uma ideia, não é? Nesse sentido, ou seja, quanto mais transcendente, quanto mais num plano menos material nós estivermos, mais importante será essa marca, não é? Uhum. Sobretudo se estivermos no domínio da fé. A minha última conferência terminou a dizer menos Excel e mais fé. E isto não é só aquela coisa da fezada. não tem essa razão. É que devíamos endereçar. Essa é a componente emocional mais. Não, é componente mesmo mais espiritual. Espiritual Ok. no sentido de divino, de fé. Não é de fé religiosa. É de acreditar em Nós coisas aí, que não se vê. nós aí tradicionalmente em Portugal tínhamos 3 coisas, que era futebol, Sim, também, fado. mas isso é uma. Também, e Fátima, sim, mas Fátima. isso era uma tradução de fé para contextos muito básicos. Não vejo a fé nessa perspectiva. Mas só pode ser religiosa a fé? Não, a fé não é por natureza uma coisa que tenha que ser religiosa. A descrição Mas esta ideia que estamos a falar de salvar o planeta não é uma fé? é uma fé, claro. É uma fé. Então, se calhar a resposta à tua pergunta é sim. A questão é como é que tu materializas isso, É efetivamente. como é que tu consegues transformar isso em alguma coisa que tenha substância no maior número de pessoas possível, mesmo Seja com uma grande multiplicado. abstração de não a transformar num produto ou num serviço. Mas sim, quando nós vemos porque é que uma religião constrói ícones para transformar aquilo que não se vê em coisas que estejam próximas das pessoas verem. E símbolos de identificação. São símbolos, não é? Se pensarmos, e é engraçado que agora a conversa vai falar das coisas mais transcendentes das marcas, não é tão fácil, não é? Mas o que é uma marca, no fundo? É uma expressão, do ponto de vista comercial, a maneira como eu explico é um sonho do homem perpetuado na economia. E, portanto, para isso precisa de se traduzir num nome, numa expressão verbal, numa expressão visual, com uma componente simbólica, não é? Se ela tiver um significado, para mim, já é uma opinião muito pessoal, eu posso ter um significado mais abstrato ou posso ter um significado mais objetivo e mais figurativo. Eu gosto mais das coisas mais objetivas e figurativas. É mais difícil. É mais difícil porque é um campo muito tomado, não é? Está muito cheio de coisas. Mas se pensarmos, Google é uma marca que é muito conhecida, mas não lhe sabemos qual é a alma. Entendem? Não tem expressa alma, é muito conhecido, ok? E qual é que tem alma? Qual é que tem? Se pensarmos toda a maioria das marcas que têm origem familiar têm normalmente mais alma. Por exemplo. Todas as empresas que hoje que fazem parte da nossa... Que tem uma história, não é? Tem uma história. Começou por o sonho de alguém que transformou em alguma coisa. Mas como é que o Google também começou com o sonho do Sergey e do Larry Sem a dizer que dúvida, querem fazer motor de pesquisa? por isso é que teve sucesso provavelmente como marca. E agora o que é que tem de alma? Estás a dizer agora no dia de O que hoje. é que tem de alma? Por isso é que foi posta em causa as suas bases. Sim, eles tinham numa altura que eles diziam sempre o don't do evil, não é? Havia uma fase em que Onde a é que Google está era muito agora? isso. Quanto tempo é que vai durar a Google? Quanto tempo? Percebe o que eu quero dizer? Uhum. Quanto tempo é que vai durar? Sabemos todos que Ninguém consegue responder que agora a isso. que é super poderoso, Certo. não é? Quais são as suas bases? Temos a Tesla, não é? Quem é que alimenta a Tesla? É o Elon Musk. É um deus que se chama Elon Musk.
que está todos os dias a criar ideologia. Esse ainda tem uma marca mais forte, não? Tem ideologia, está a criar ideologia. Certo? Está lá, está a falar. Em vez de contratar empresas para falar por ele, ele fala, já pensaram? Fala. Yeah. Diz as asneiras fala todas que quer. Sim, mas fala. E por isso é que aproxima a marca das pessoas. Yeah. Nós estamos habituados a falar com amigos ou que dizem coisas que a gente também não gosta. Identificas a marca com a pessoa, Não claramente. identifica, certo? A Apple cresceu como? Steve Com Jobs. Steve Jobs, Com o claro. Steve Jobs. Nós falávamos com o Steve Jobs, embora ele não falasse com ninguém, não é? Falávamos, sentíamos a empolgação Sim, tinha aqueles keynotes, das apresentações, acho que era o momento Ficou. mais alto quando Então, ele pronto, passava a marca há uma dele. alimentação de uma marca de what do we stand for? E agora, e desde o primeiro dia que a Apple se apresentou como Think Different, certo? É a questão do why, não é? Também. Sim, o que é que estás cá a fazer? Então, nesse caso, a mudança, por exemplo, que o Zuckerberg fez do Facebook para a Meta Foi promoção imobiliária, não foi estrutura de marca. foi uma forma de fazer publicidade ao metaverse deles, fazendo uma Foi coisa muito cara que foi mudar. confundir estrutura foi confundir estrutura com contexto, porque logo no dia que o fizeram, e vocês saberão mais disso do que eu, algumas pessoas que eu perguntei que estavam dentro disseram: olha, atrasadinhos, só agora é que fizeram isso, porque já vêm atrasados. Portanto, é tentar apanhar um contexto, não é? Agora vão-se passar a chamar aqui AI ou the next big thing. Percebe o que quero dizer? Ok. Esse é um caso concreto de Foi um caso sobrepor. oportunista, de facto. Claro, é de pegar no contexto, não é? Que aparentemente era forte, onde eles queriam posicionar com força, e mudar o nome para isso. capitalizá-lo. E também fazer ali uma saída, também havia ali uma certa limpeza, uma tentativa de limpeza de algumas partes mais negras. Não me parece que tenha corrido muito bem. Portanto, tu achas que foi um grande erro? Não me parece que tenha sido um movimento. Do ponto de branding ou marca? No neste caso? ponto, não me parece que tenha sido um movimento extraordinário. Não, de todo. Interessante. De todo, e não é assim uma crítica, não gosto assim de fazer críticas assim Sim, muito fortuitas. do ponto conceptual, em termos económicos, para eles fazia sentido criar uma outra marca, porque a Facebook já tinha uma data de coisa. É um bocado o movimento que o Google também fez com o Alphabet, né? Porque o Alphabet, mas está bem, mas aí o Google queria se estruturar-se enquanto grupo, não é? E portanto tinha que criar uma marca para agregar todas as outras iniciativas mas, por exemplo, vou-vos dar um exemplo desses, para verem o que é que uma marca pequena pode fazer e uma grande não pode. Eu estava em casa e ouvi Google lança Alphabet. Eu pensei, porra, pá, caraças, extraordinário, que nome extraordinário, A to Z. Pô, se a gente trabalha nestas coisas todos os dias, Por ser o obsedário, né? matamos a cabeça a descobrir isto. Como é que isto é possível? Pá, e eu, pela minha deficiência profissional, vou logo ver, mas como é que é possível registar isto? Alphabet era uma empresa na Europa da Volkswagen. Claro que deu a geneira no mesmo dia à tarde, não é? Portanto, a grande Google fez do seu alto de um edifício qualquer nos Estados Unidos, resolveu esquecer-se de olhar para a Europa, não sei se para mais sítios do mundo, depois lá tiveram que chegar a um acordo e comprar aquilo, mas uma coisa pública, uma chatice. Mas ficou o Alphabet, não? Ficou o Alphabet, eles compraram, chegaram a um acordo com... depois chegaram a um acordo. Sim. É como aconteceu com a Microsoft em Portugal, não foi? Mas caro, hein? E o que é o exemplo que te enche os olhos? Aqueles exemplos que nos últimos 10 anos tu viste e disseste, Uau! incrível. Sei lá. Há alguma coisa assim que te salta à mente? Epá, Já estamos aqui a correr todas estas marcas? Epá, sei lá. Não sei. Eu faço parte dos admiradores do percurso do Elon Musk. E portanto é natural que ele me capte uma atenção maior do Ele que... tinha aquela ideia na Tesla que era o sexy, que era o Model S, Model 3, Model X, né? E Model Y. Nós aí estamos a falar de outra vez, no fundo podemos ligar ao Muniz Pereira, não é? Estamos a falar de genialidade e disciplina. Estás a falar do Elon Musk? São duas coisas juntas que são poderosíssimas. E tudo aquilo que eu expliquei como conceitos de base, que uso para mim e uso para as minhas empresas, ele faz isso a uma escala extraordinária. Com alguma violência em alguns casos, mas Não podes fazer uma omelete sem partir alguns ovos, né? exatamente. Aquilo que ele dizia, por exemplo, quando lhe perguntavam
Então, mas quanto é que custa cada vez que um dos seus rockets explode no ar? Ele diz, passam 200 milhões. Entre 200 e 400 milhões. E ria-se assim meio pronto, Awkward. aquele riso. Aquele riso dele. Não é? Mesmo muito rico, não é? É uma coisa assustadora, não é? E ele dizia, então, mas vocês não sabem isso? Eu disse, sim, sabemos. Sabemos que vai explodir. Mas é mais importante fazer e Aprender com a correr explosão. atrás. E portanto, se isso custa 400 milhões, nós estamos dispostos a isso. E portanto, há um espírito de inovação, de pôr em causa, mesmo as posições que ele tem assumido no Twitter, X, segundo ele, lá por causa das paranoias dele, não é? X é o Twitter, pessoal, não é nenhum site pornográfico. Nem Sim, sim, sim. Agora, muito coisas antissemitas e não sei quantos, que agora o pessoal está-se a juntar, já saíram não sei quantas marcas, etc. Ele defende uma posição que acha que deve haver um espaço para todas as opiniões. Ele tem uma lógica muito interessante que ele diz se a Coreia do Norte tem o direito a ir à ONU discursar, eles têm direito a ter uma conta no Twitter e a falar. Ou seja, é uma praça Sim, pública. portanto, porque esse caso, portanto, acho que as empresas do Elon Musk se destacam muito de... Mas é interessante estás a dizer isso porque é Qualquer realmente outro. pela forma como ele se posiciona. Porque, por exemplo, o Jeff Bezos da Amazon, ele também já tem há muito tempo uma empresa que é a Blue Origin, Certo. em que o objetivo é também lançar rockets para o espaço Exatamente. e aterrar. Mas tu não olhas para a Blue Origin como olhas para a SpaceX. Não tem marca. Não tem Não marca tem. no sentido Não é da tudo. forma como se relaciona, da ideologia, do que pensa e do sublime. Mas o Elon Musk não tem uma marca, não tem um rabisco, não é? Tá bem, não tem um rabisco, mas uma marca não tem necessariamente que ter uma expressão verbal. Não sei como é que, Visual, não é? ou visual. Jesus Cristo também não tem nenhuma assinatura visual. Tem a nem- cruz. Nem o Buda, nem... Então ele tem o Tesla, e tem a SpaceX, e tem Carlos. o Boring, e tem a... Não é? Nesse sentido, não é? E mudando um bocadinho a coisa, e porquê que nós em Portugal não temos assim marcas fortes? Pois é, que todas as marcas que falamos é internacionais. Tu até tens liderado um projeto que é Que são do marcas Portugal por Portugal. Genial, não é? O Portugal Genial e depois o Marcas por Portugal. Epá, eu confesso que esse tema me envergonha. Mas esse tema preocupa-te. Mas Esse porquê é que tema ele te preocupa-me, envergonha? mas Porquê é que te envergonha? está a entrar numa fase... Não é nenhuma falsa modéstia, mas este ano em particular, então fui ganhei o prémio Carreira e ganhei um diploma de embaixador de marketing ambassador, assim, são os títulos máximos de coisa. E tenho sempre muitas, portanto, sou apresentado sempre como um guru, como isto, como aquilo. Eu digo, olha, eu tenho pena que o meu contributo, afinal, não tenha sido tanto, ou não esteja a ser tanto, quanto esses títulos parecem ser. O que estás Percebe a o dizer é que eu que quero dizer? Ou seja, eu tu continuo a ir achas a que não conferências. conseguiste ter um impacto em termos de criação de marcas em Portugal? É isso? Acho que não. De uma marca ok. acho que é uma marca desse gabarito. Acho que. Não, a ver, acho que Mas contribuí porquê é que tu achas que isso tem a ver contigo? Isso? Não, aqui Isso já é uma questão. Não, uma questão é eu gostava de ter mais impacto do que tenho tido, porque se tenho quase 40 anos de carreira, continuo a fazer conferências onde me perguntam para que é que servem as marcas, onde as pessoas ficam deslumbradas quando eu explico os princípios básicos de uma marca, onde explico coisas simples Isso que devia ser ensinado na escola, não era? isso devia ser ensinado na escola, que é que uma sociedade pobre resulta de um país fraco em termos da valorização dos seus recursos endógenos, da forma de olhar para as coisas. Que quando nós aparecemos num ranking diminuídos, por exemplo, em fatores como por exemplo a produtividade. Não sei se viram, aparecemos nos últimos lugares da Europa. Já piorámos outra vez. Piorámos outra vez.
E já pensaram por que será? Será apenas pela forma menos eficiente que estamos estruturados? Ou pela incapacidade técnica? Ou será em muito pelo valor final daquilo que nós fazemos? Acho que é tudo um pouco. Mas muito pelo valor final. Ou o fator acelerador Tu é mais estás a- fácil. Estás a se dizer aquilo- que nós não conseguimos se aquilo que colocar. tu fizeres. Portanto, um alemão faz uma coisa numa hora e vende-se a 100 euros. Bom, para simplificar. E o português faz uma coisa numa hora, a mesma coisa que se vende a 10 euros. Portanto, a produtividade é 10 vezes inferior. Certo, Certo? certo. Porque os outros fatores, Porque Não não se- introduziu outro valor. claro, introduziu outro valor, pode fazer exatamente a mesma coisa, tem outro valor. E esse é um assunto que me deixa triste, às vezes triste, é estranho, porque como eu tenho uma relação muito emotiva com estas coisas, é mesmo tristeza. Que por um lado é muito orgulho de ser muito conhecido e de ter impacto. As pessoas dizem, mas você tem muito impacto o que você diz e ouvem e você consegue influenciar e consegue não sei quantos. Mas não consigo influenciar tanto. Está fora da agenda económica, está fora da agenda governativa. As marcas continuam a ser vistas como fatores supérfluos. O movimento de Marcas por Portugal não foi sequer, obteve uma resposta sequer do Presidente da República, não é do Presidente, da Presidência da República, e segundo soube, era porque foi considerado uma coisa muito comercial. Eu digo, em que mundo é que nós vivemos? Comercial como? Comercial como? Mas nós Marcas por Portugal? Nós por metro quadrado temos marcas muito fracas. Nós temos marcas muito fracas. A marca, nós temos Nós temos uma marca muito forte, que é Cristiano Ronaldo, não é? CR7. Sim, nós temos, quer dizer, isso aí está noutro patamar. Mas Mas está marcas noutro. comerciais fortes, nós temos em setores muito específicos, por exemplo, o Navigator, que é uma marca que tenho muito gosto de Mas são ter marcas, feito. são marcas em Portugal, não é? São marcas Não, o vistas lá Navigator, fora. o papel Navigator é líder mundial. Estamos a falar Ok. da primeira marca do mundo em papel de escritório, daquela coisa. Portanto, é uma coisa muito... Mas é uma marca portuguesa? A marca É. portuguesa, a Navigator. Sim, Navigator. portanto, são setores muito particulares. Depois temos marcas, sei lá, como o Mateus, Corticeira Amorim, como talvez. o nome Mateus Rosé, como o Mateus da Sograp. A Sograp já foi Best Winery in the World, não é a maior do mundo, mas é certamente uma das que tem um dos melhores portfólios do mundo. A Amorim é líder incontestável numa matéria que é a cortiça, que é do sul da Europa, mas pela forma extraordinária como tem. É isso, é que eu reconheço a empresa, mas nem sequer estou a ver qual é o logotipo ou a marca deles. Sim, mas tem feito um trabalho nesse sentido, e estamos a falar de coisas com a escala mundial, não apenas Uhum. não apenas aqui. Os seus clientes estão espalhados pelo mundo, são os produtores de vinho, embora em Portugal também haja bastantes. Agora, o que eu acho é que não têm-me tentado convencer que Portugal não tem vocação para ter marcas, Mas mais alguém tem para além dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos criam aquelas marcas Hollywood, Silicon mas Valley, tem. todas as que nós falámos, Amazon, Vamos- Google, etc. eu dou um exemplo. Quem tem? Vamos dar um exemplo para comparar o comparável. Não é? O comparável. Vais buscar Que é para Israel. não ir buscar. Não, para não irmos buscar assim uma coisa muito transcendente. Portugal e Espanha. E para comparar ainda mais, não é? O norte de Portugal e a Galiza. Certo? Que são dois territórios muito próximos. Na Galiza funda-se a Zara. Grupo Inditex. né? Inditex, certo? Que vem de uma vila, certo? Com nenhuma condição para fazer nenhum império, não é? Do lado de cá, as mesmas condições do lado de lá, melhores ou piores, com a vantagem que do lado de cá havia e há o know-how para fazer. E o que é que se passa? Do outro lado de lá temos uma das maiores empresas do mundo, com maiores marcas do mundo, e do lado de cá temos uma das indústrias melhores do mundo, sem nenhuma marca. Mas pode ser um outlier. Há mais algum exemplo? Para além da Zara em Espanha? Se há mais algum exemplo para além Ou da seja, Zara? com as condições semelhantes, né? Porque eu percebo que esse exemplo que estás a dar é muito bom porque são muito próximos. Pois, porque eu estou a dar um geograficamente. exemplo que é ter assim, Fronteira. há falta de condições, há falta de condições territoriais, e coisa, Não há falta de dinheiro, não há logística, não há não capital, sei não há quê. logística. Portanto, porque me falam sempre destas coisas. Eu acho que talvez não haja vocação. A vocação mesmo. Nós temos uma vocação muito Vocação ou uma vocação questão de de- cultura? Sim, a cultura, quiseres. Nós somos tipicamente comerciantes.
portanto, comerciamos coisas, compramos a uns e vendemos a outro, ou então somos bons a ser subcontratados. No sentido de Em baixo, na cadeia de valor em baixo. Estamos na cadeia de valor em baixo, fazemos bem, fazemos rápido, há uma parte, pelo menos um terço, no mínimo um terço, não sei, agora já deve ter aumentado, de todo o grupo Inditex é fornecido pelo Norte de Portugal. Uau. E, portanto, estamos a falar de competência, portanto, não estamos a falar de nenhum favor. Qualidade, Competência, eficiência. qualidade, eficiência, condições de trabalho, que não é no Norte de Portugal, por muito que nós não gostássemos que fosse melhor, não é? Não é o Bangladesh, não é? Nem a Turquia, apesar de ser uma Europa, ou uma quase Europa. Nem Marrocos, que está aqui perto, mas não tem as mesmas condições. E para não falar, não é a China, não é? Portanto, conseguimos ser competitivos dentro de condições de enquadramentos. Mas são enquadramentos que são dados pelos outros, atenção. São enquadramentos que são dados pelos outros, mas há aqui um contexto de legislação do trabalho, não sei quanto, contexto social que é porque é do nosso país. Mas agora repara, será que isso tem a ver também com a nossa iliteracia empresarial em geral? Não, eu não, acho que não. Eu ainda ontem estive lá e com uma emoção. A marca talvez que eu tenha acompanhado mais íntimo durante mais tempo foi a Delta. E portanto tenho uma relação. Eu sou da Delta, pronto. Simples. És do time Delta. Sim, não tem a ver com a relação comercial, não tem. Ou compra ou não compra, não tem a ver com isso, tem a ver com Emoção. Não, tem a ver mais do que isso. Não, tem a ver porque estás ligado e estás ligado ao processo, né? Obviamente vai muito mais longe. Porque partilhei os últimos 25 anos da família e da forma como se trabalhava. E ontem tive uma conversa particularmente mais emocional, porque estamos a falar agora da marca do senhor Rui Nabeiro, e portanto passar de uma pessoa com quem nós privamos para trabalhar na sua pós-vida é uma coisa mesmo do plano do divino, não é? Não estamos a falar do material. A tal ideia perpetuada no negócio que tu falaste há bocado, e não é? portanto para grande parte das minhas coisas são inspiradas na minha relação com o Sr. Rui Nabeiro. Aliás, eu tive um programa na televisão, não teve muito sucesso, mas pronto, que se chamava-se Imaginação. Ele foi o meu primeiro convidado e eu tinha uma rúbrica que se chamava Martin Vadeu e que era uma homenagem a ele. Martin Vadeu no sentido do Agostinho da Silva, da liberdade com que se olha para as coisas e se faz as coisas não necessariamente pelo mesmo ângulo. E eu trouxe para aqui, para esta conversa, o Sr. Rui Nabeiro, a família Nabeiro de um modo geral, mas onde ele era a luz, de alguém que não tinha cultura empresarial, que não tinha formação superior, mas que ele sempre soube que não era o café que o ia distinguir, que era a marca. Precisava de ter uma marca. Ele sempre soube que não ia longe sozinho, que não adiantava ele estar bem, que era preciso o vizinho estar bem. Isso era o vizinho estar bem, era a sociedade estar bem, porque era a sociedade que ia alimentar o sonho dele de ter uma empresa grande, e portanto que havia uma relação quer dizer, ele via o ecossistema da natureza como um todo, e portanto falta de ambição ou então falta de necessidade, porque o senhor Rui Nabeiro nasceu em condições muito precárias, o contexto era muito precário, e portanto... Sim, ele começou como contrabandista, não é? Portanto... Sim, era na raia, mas não começou ele, começaram todas as pessoas, portanto, na raia do país havia duas profissões. Ou seja, era a raia é a zona fronteiriça, não é? Da zona fronteiriça. Portanto, as pessoas ou eram contrabandistas ou eram guardas fiscais. Não é? Portanto, também é uma bocadinho... E bebiam copos juntos. Como é óbvio, então eram da mesma família. Eram da mesma família, portanto, não... Era uma forma... E portanto a raia sempre Por isso é que funcionava, tá? Exato. Funcionava dessa maneira, não era? Uma coisa difícil, não é? Imaginem isso no contexto familiar, uma coisa que não é fácil. E portanto eu acho que é sede de vingar, não é cultura, é preciso ter necessidade. Mas a cultura tem que fazer muito por causa, A exatamente por cultura isso. tem que introduzir um método.
Porque, por exemplo, nos Estados Unidos tu tens constantemente grandes marcas a sair, certo? Porque eles perceberam. Porque nós nos Estados Unidos, eu acho que eu gostava talvez de ter exemplos aqui mais perto para não acharmos que depois são coisas muito longe. Em Itália, que é para ser um pouco mais Sim, gosto mais disso. parecido com aquilo que é a nossa cultura. Itália é um país que não tem as marcas que os Estados Unidos têm, não é? Mas é uma cultura de marca. A economia funciona para além da política, por exemplo, que é uma coisa difícil de entender. Então porquê? Porque eles perceberam, depois da Segunda Guerra Mundial, que era preciso reestruturar. Não era preciso reestruturar, pá, que era preciso. Eu tenho uma fábrica, eu fabrico móveis, eu não tenho como não ter uma marca, não tenho como não usar o design, eu não tenho como fazer alguma coisa que seja distintiva sem a minha marca. E por isso, se pensarmos, nós fabricamos tão bem móveis como Itália, talvez, ou até melhor, Provavelmente. mas não temos marca nenhuma. A Itália temos a Minotti, isto, a BB, isto, a coisa, a Flexform, etc, 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 etc. Percebe? Portanto, Isso é um bom exemplo. temos 30, 40. E depois pensar assim, mas são empresas muito grandes. Não são nada. Não são nada. Eu tive a oportunidade de visitar algumas. Algumas já são maiores, outras são mais pequenas. Sempre apostaram nas suas marcas. Tenho um produto diferenciador. Tenho alguma coisa diferenciadora. Não vou fazer para os outros. Vou fazer para mim. Vou estar no topo da cadeia de valor. O exemplo. A Ferrari. A Ferrari é uma marca... De quantos funcionários é que a Ferrari tem? 2.000 e picos. Há empresas em Portugal. A Sonai tem 40 ou 50 mil funcionários. Em quê? No comércio. Certo? É aquilo onde nós sabemos fazer. Certo? A Sonai sabe fazer isso muito bem. Imaginem que era uma empresa a fazer coisas com 50 mil pessoas. A Ferrari tem 2.000. O que é que faz? Sempre soube que não eram automóveis. São sonhos. A bambina, uma máquina. Chamam bambinas. É a Ferrari, não é o Ferrari. Não é um carro. É uma bambina. Percebe o que eu quero dizer? É uma marca do tamanho do mundo. Portanto, os italianos souberam. Tem uma cultura ainda mais antiga que a nossa, portanto não é um país como os Estados Unidos, onde as marcas comerciais são muito a história do próprio país. Não é? No caso da Itália não é? Nem no caso de Portugal. Mas há ali uma raça que parece que nos falta. A raça de querer, de fazer, de falhar e de fazer outra vez. Percebe o que quer dizer? Mas também, Mas acho que às vezes é um pensamento a longo prazo que não, né? mas acho que tu tens uma estrutura de sociedade que também alimenta isso e que valoriza isso. Em Itália? Em Sim, Itália e em Espanha. Talvez. Em Portugal tu não tens isso. O quê, concretamente? Normalmente uma pessoa que se destaca, que faz algo diferente, é logo visto de soslaio. Em Portugal. É logo, aquilo que é que ele quer? Está-se a armar em quê? Sim, encontra uma forma de mandar abaixo. É a história do caranguejo português, não é? Acho que não há uma puxado para baixo. relação entre o desenvolvimento do país e as marcas. Eu lembro-me no caso do programa Marcas com Portugal, eu queria ter lançado um movimento no Banco Alimentar contra a Fome para fazer um curto-circuito na cabeça das pessoas. E porquê? Porque normalmente falar de marcas associa-se a coisas luxuosas. É uma coisa que se faz quando já se tem tudo. E não, a marca serve para, no caso do país, acabar com a pobreza. Para equilibrarmos, assim, para produzirmos mais valor com aquilo que nós fazemos. Certo? E portanto, por isso é preciso trabalhar as marcas endógenas, não é? Por isso precisamos de trabalhar contínuo a marca do país, não é? Trabalhar contínuo as marcas do país para que seja possível produzir mais riqueza para distribuir melhor, não é? E portanto há uma estranha relação. A palavra marca está associada, parece que é um demónio, percebe o que quer dizer? Isso tem marca, eu só gosto de coisas sem marca. Não é? As pessoas dizem, não, eu só compro coisas sem marca. Isso é incentivado, até aquilo que estavas a falar em termos de consumo, não é? Os produtos de linha branca. Sim, mas os produtos de linha branca, mas isso é uma coisa estranha, porque os produtos de linha branca, quando eram de linha branca, não vendiam nada. Eles agora vendem porque têm a marca dos supermercados. Portanto, foi possível ter marca. Aliás, dava sempre o exemplo, que é o mais ridículo, não é?
que era os genéricos fazerem campanhas na televisão a dizer genéricos com marca. Então, não é possível não ter marca, tudo tem marca, tudo tem marca, os terroristas têm marca, então, não tem, infelizmente, não é? Tudo tem marca, não tem como não. Eu lembro há muitos anos, tem muitos anos, dei uma conferência com o Sr. Kotler, tive o privilégio de dar uma conferência com o Sr. Kotler, e portanto eu já naquela altura tinha uma visão não do marketing cartesiano, não é? Portanto ele é o grande senhor do marketing, não é? E portanto, digamos, é o pilar. eu tento acrescentar umas coisinhas aqui no meu cantinho, e eu lembro-me que era uma coisa para muita gente, com muitos estudantes e não sei quantos. E lá onde foi a minha intervenção no final, há lá um jovem que lá da plateia que diz: isso das marcas não é nada, eu não consumo nada com marca. E eu lembro, porque sou muito reativo, disse ele: então Paulo, como é que te chamas e tal? Eu sou não sei quando, o António, não sei. Então não te importas de vir aqui? Pá, vou aí, estou a rir já. E assim, então e agora vamos fazer uma sessão de striptease, tira lá a camisola. Vamos tirar a camisola porquê? Que é para eu ver qual é a marca. Então, ele tirou a camisola, foi uma brincadeira, não é? Que estava a fazer. É claro que a camisola tinha uma marca. Como é óbvio. Não. Sim, mas ele pode não ter comprado a camisola ideologia para a ao marca. contrário. Mas é ideologia ao contrário. É como se a marca fosse uma coisa má. Ou então aquela coisa de que a marca é uma coisa que está aqui. Não é isso. Não é isso que está. Não se mistura essas coisas. Não se mistura. Comprar uma camisola da Balenciaga, assim, com uma cena assim enorme, e gastei 500 euros para mostrar que gostava de ser rico, ou que sou rico, ou gostava de ser rico. Epá, não é isso. Não é isso. Eu sei que faz confusão, essas coisas, mas nós temos vivemos aqui no nosso cantinho uma tradição judaico-cristã com uma moral de que isso das marcas é do demónio. Isso ainda bem todo. É do demónio, é uma coisa do demónio. Portanto, epá, não investas nisso, gastar dinheiro em marcas. Achas que ainda é uma herança do salazarismo? Acho que de certa forma sim. Não é? Aquele miserabilismo, somos pobres mas honrados. Exatamente, de certa forma sim, até porque o salazarismo é uma coisa que ainda não está vivo como o franquismo está, pode estar ainda em Espanha, em algum sentido, não é? De terem ficado cicatrizes maiores, mas há de alguma maneira uma humildade que foi forçada e que custa a sair. Custa a quebrar. Porque se confunde. Eu acho que quando diz que culpa é que eu tenho de coisa, não tenho culpa certo, não tenho culpa concreta, mas gostava de conseguir ter mais impacto. Não é só nos clientes onde trabalho, não é? Porque nos clientes onde trabalho é uma coisa concreta, não é? Claro. Ou tem um interesse particular, e isso é uma obrigação, não é? Porque te pagam-te para isso, não é? Mas no todo da consciência, de ser uma coisa mais séria, tratada de uma forma mais séria. Para ver uma entrevista, tenho que o conhecer. Tenho que conhecer o senhor, tenho que ir falar com ele, porque é a primeira vez que eu ouço um empresário. Que li uma entrevista no eco do dono da Valérios. Valérios é uma empresa de têxteis. E que ele dizia que não entendia como é que havia quadros comunitários para comprar máquinas e não havia quadros comunitários para fazer marcas. E essa é uma guerra que eu tenho há imenso tempo. Isso é uma grande ideia. Isso é uma coisa que eu digo há imenso tempo. Porra, que eu pergunto sempre: vocês têm tanto dinheiro investido em máquinas, e em quantas máquinas é que vocês têm para fazer a vossa marca? Porque é imaterial, não é? É um valor não imaterial. Não está lá, diz: tenho aqui 2 pessoas, e assim, você tem 500 a fazer isto, depois tem 2 pessoas a fazer. Imagino que metade da sua receita vem da parte imaterial, outra metade vem do material. No material você pôs 500 pessoas e investiu 100 milhões. E naquela tem ali 2 desgraçados que ganham o salário mínimo, não têm experiência. Não é? Porque muitas vezes acontece, algumas vezes. É a t-shirt que custa 2 euros ou custa 100. Sim, mas algumas vezes, por exemplo, não é? Vem-nos comprar uma marca e tem um orçamento, pode até não ser mau. E
É claro que eu não posso prejudicar o meu negócio em particular, não é? Porque também preciso de vender. Mas às vezes eu digo assim: olha, você do seu lado não está com condições criadas para depois tomar conta do bebê. Você vai gastar 100 mil euros no bebê. Imagina. Epá, estruture lá isso para que seja possível não deixar morrer o bebê. Porque senão É trabalho inglório, não é? Trabalho não, que é é um feito trabalho em perdidos. inglório, porque para ele arranjou 100 mil ou 200 ou 300, o que seja. Arranjou ali umas centenas de milhares de euros para fazer uma marca. Não é? Mas o fazer não é um ato. Percebe? Não é um ato. Veja-se o Elon Musk que está a fazer a sua marca todos os dias. Certo. Não é o símbolo da Tesla. E mesmo assim ele criou uma marca em cima de uma ideia já visionária que era da Tesla, não é? Mas, por exemplo, não sei se sabem, no caso do Elon Musk, a marca estava registada também na startup, só descobriram depois e era preciso comprá-la. Ele lá conseguiu convencer o outro tipo a comprar. Está-se a Portanto, falar da Tesla? da Tesla, por exemplo. Sim, é um nome bastante, né? Nikola Sim, Tesla. sim, sim. É o Nikola Tesla, portanto, era um nome bastante óbvio. Bastante digamos assim. óbvio que tivesse Sim. alguém registado de alguma maneira. Mas teve a sorte porque era um registro pequenino, porque se fosse alguma coisa maior, acho que teria Carlos, sido olha, aqui para terminarmos, porque muitas das pessoas que nos ouvem são empreendedores, são pessoas que estão a trabalhar Gente em boa. empresas, né? São pessoas ambiciosas, pessoas que querem mudar exatamente estes pontos que nós estávamos a falar. Como é que nós, nas nossas empresas, hoje, amanhã, podemos realmente começar a fazer essa mudança? Acredito. Já deves ter ouvido esta pergunta É tantas vezes, não? acreditar naquilo que não se vê. Que é a coisa mais difícil. Acreditar no que não se vê. Sim. As pessoas conhecem-me agora da parte pública. Eu tive uma startup, certo? Em 85. Comecei uma empresa. Startupíssima. E posso deixar essa para os empreendedores que estão a fazer agora. Eu fiz uma empresa sem ter a mais pequena ideia do que era uma empresa. Nenhuma. Não tinha ninguém na família com nenhuma empresa. O meu pai tinha algumas atividades comerciais, mas eram vadias nesse sentido, não é? E portanto não era constituída enquanto empresa, portanto eu não tinha nenhum contexto familiar do meu lado. E portanto fiz com mais 2 colegas da escola, que sou formado em design, e epá, porque eu não sabia onde é que se arranjava emprego. Nós tínhamos formados em design, era uma coisa que não era propriamente, não havia propriamente empregos para distribuir a designers. Então fizemos uma empresa. Mas sem saber o que era uma empresa. E sem ter clientes. E sem ter nada. Então pedimos emprestado, fomos para um escritório do pai de um dos meus colegas, que esse sim tinha uma empresa e que nos ajudou a montar a empresa. Mas montar a empresa não é nada, não era nada, não é? Arranjámos um nome, na altura veio a ser muito conhecido, que se chamava Novo Design. E então, a minha luta com ele era parecida. Eu não juro que eu não conhecia o Muniz Pereira. Não conhecia, vinha a conhecer muitos anos depois. Eu dizia assim: nós temos que ir trabalhar. Ele dizia-me: estamos a trabalhar como se a gente não tem nada para fazer. Eu: não, a gente vai fazer coisas, porque se algum dia aquele telefone que nós temos lá, que pusemos telefonar, a gente tem que lá estar. E ele: depois tu és doido, e o caraças, e trabalhar, porque é que não vai para a praia, vamos para a praia, depois quando houver algum trabalho, não. Então, no primeiro ano eu trabalhei todos os dias, todos, no dia de Natal. Trabalhaste todos os dias sem clientes? Não foram sem clientes. Não foram sem clientes. Porque houve um dia que o telefone tocou. Ok. Mas nós fazíamos qualquer coisa. Eu lembro-me que uma das primeiras coisas que fizemos foi pintar umas placas a dizer vende-se para não sei quem, para uns apartamentos num sítio. Uma coisa sem nexo, sem valor. E diga-se que essa tua empresa tornou-se um grande sucesso. Essa empresa tornou-se um grande sucesso. Eu cheguei a conhecer-te a primeira vez. Mas o que está na base nessa desse empresa. sucesso é uma certa obsessão por acreditar numa coisa que não se vê. Entende? Uhum. Não estava lá cliente nenhum. Eu vou só dizer, esta empresa era no Figo Maduro, que na altura era um sítio perigoso para ir. Não era, portanto, não estávamos num centro de Lisboa à espera que alguém passasse à porta. Portanto, ninguém nos conhecia, não tínhamos rede nenhuma. E então começámos a ir bater à porta de empresas, depois, não é?
E as empresas diziam, mas nós já temos uma empresa que faz publicidade. E a gente dizia assim, ainda bem, porque nós isso não fazemos, só fazemos marcas. E eles diziam assim, muito bem, então marca. Percebe? Tínhamos alguma coisa nova, mas nós também não sabíamos muito bem. Entendem? Portanto, conto só para terminar esta história. Sempre tentei ler muito sobre outras coisas que não sobre marcas. Por isso às vezes fico quase embaraçado quando me perguntam livros sobre marcas e isso. E nessa altura da minha vida lia mais sobre biografias. Ou seja, a mim interessava-me saber como é que aquele tipo tinha feito aquela marca. Não é como é que os profissionais que o ajudaram a fazer. Não é? Mas marcou-me para sempre uma história do Akio Morita, da Sony, que eles fizeram a Sony também depois da guerra, não é? E eles eram engenheiros e montaram lá uma coisa num armazém onde chovia dentro, onde eles não faziam nada de jeito. Mas ele sempre teve a noção que tinha que sair de fora, tinha que sair para fora, que o mercado era para fora. E então, também sucintamente, ele foi à Alemanha e conseguiu um contrato. E voltou, e uma história, fantasia, não deve ter aqui uma parte ficcionada, mas vem na biografia do Akio Morita. E então, que é um dos fundadores da Sony, e então o que ele dizia, chegou ao pé do sócio e disse, porra, pá, finalmente conseguimos um contrato. Eu até disse, então, mas tinha um contrato de quê? Fita magnética. Vamos fazer fita magnética para a BASF. E o outro perguntei-lhe, mas o que é isso? E ele disse, então agora vamos inventar. Claro que eles teriam uma ideia, mas epá, não sei se talvez tenha aprendido cedo e que me ajudou muito. É fake it until you make it. E o que é o fake it until you make it? É acreditar com uma segurança naquilo que se calhar ainda não está assim tão seguro. Porque empreender é trabalhar em função da imaginação. Certo? Eu tenho que alimentar a imaginação para que seja possível ir subindo sempre um degrau. E esse degrau é seguro? Não é seguro. Acho que é uma excelente mensagem aqui para terminarmos este Bitalk. Portanto, pessoal, acreditar, ser naquilo que não se vê, necessariamente, não é naquilo que se vê. Ser determinado, disciplinado, às 9 da manhã. E fake it until you make it. Fake it until you make it é fé. É dizer, não, eu vou conseguir fazer uma coisa que eu estou a prometer. Yeah. É um compromisso interior. E é uma missão também, não é? Uma missão pessoal do género. Este é o impacto que eu quero ter, isto é onde eu quero chegar. É uma forma de estar na vida. Yeah. E se pensar... Não é necessariamente comprar um Ferrari. A maioria dos empreendedores que fizeram marcas não eram driven by money, ainda que possam ter sido bilionários. Bam, that's it. Carlos, obrigado por teres vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. Obrigado a todos pela conversa. Até à próxima. Yes, done. Excelente. Muito bem.